Sabe aquele momento em que você sente que algo dentro de você está mudando, mas você ainda resiste porque tem medo do desconhecido? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque às vezes a vida coloca no nosso caminho pessoas que simplesmente não aceitam a nossa versão mais limitada, pessoas que insistem em nos mostrar que podemos ser muito mais do que imaginamos. E quando isso acontece, quando alguém realmente acredita em nós de uma forma que nem nós mesmos acreditamos, a resistência começa a desmoronar, e é aí que tudo muda. Eu conheci alguém que vivia uma vida aparentemente completa. Tinha um emprego estável, uma rotina organizada, responsabilidades cumpridas. Mas quando você olhava mais de perto, quando realmente prestava atenção, dava para perceber que faltava algo essencial. Aquela pessoa vivia no piloto automático, seguindo uma sequência previsível de dias que se repetiam sem grandes emoções, sem surpresas, sem aquele brilho nos olhos que indica que você está realmente vivo. E o mais interessante é que ela nem percebia isso, porque quando você se acostuma com a mesmice, ela deixa de incomodar. Você simplesmente aceita que a vida é assim mesmo, que não há nada de errado em viver de forma segura e controlada. Mas aí acontece algo que ninguém espera. Aparece alguém que vê além da superfície. Alguém que não se contenta com respostas automáticas e sorrisos educados. Alguém que olha nos seus olhos e percebe que existe um universo inteiro guardado ali dentro, esperando para ser descoberto. E essa pessoa não desiste. Ela insiste. Ela provoca, ela desafia você a sair daquele lugar confortável onde você se escondeu por tanto tempo. E no começo, você resiste, é claro que resiste. Porque mudança dá medo. Porque abrir o coração é arriscado. Porque você construiu muros tão altos ao redor de si mesmo que nem lembra mais como é viver sem eles. O fascinante nessa história é observar como a persistência genuína de alguém pode funcionar como um catalisador de transformação. Não estou falando de insistência invasiva ou desrespeitosa. Estou falando daquele tipo de presença que simplesmente não aceita menos do que a sua verdade. É como se essa pessoa segurasse um espelho na sua frente e dissesse: "Olha quem você realmente é. Olha o que você é capaz de sentir, de viver, de ser." E cada encontro, cada conversa, cada momento compartilhado vai desmontando suas defesas, uma por uma, até que você percebe que não quer mais resistir. Pensa comigo, quantas vezes você já se pegou dizendo não para oportunidades que poderiam mudar sua vida? Quantas vezes você escolheu o caminho seguro simplesmente porque tinha medo do que poderia acontecer se escolhesse o desconhecido? A verdade é que a maioria de nós vive muito abaixo do nosso potencial emocional. Nós nos contentamos com versões diluídas de amor, de amizade, de paixão, de alegria. Fazemos isso porque nos disseram que é mais seguro, que é mais maduro, que é mais sensato. Mas e se eu te disser que essa segurança toda é apenas outra palavra para mediocridade? A pessoa dessa história começou a perceber isso quando aceitou um convite simples para caminhar. Parece pouco, eu sei, mas foi naquele momento, pisando em uma trilha desconhecida ao lado de alguém que acreditava nela, que algo começou a se mover por dentro. Era como se cada passo na natureza fosse também um passo em direção a si mesma. E o mais importante, ela não estava sozinha. Tinha alguém ali dizendo: "Eu estou aqui. Você pode confiar. Você pode se permitir sentir tudo isso que está guardado há tanto tempo." E sabe o que acontece quando você finalmente baixa a guarda? Quando você decide parar de lutar contra algo que na verdade pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você? Você descobre que a vida tinha cores que você nem sabia que existiam. Você percebe que seu coração é capaz de sentir coisas muito mais intensas do que você imaginava. Você entende que aquela versão controlada e segura de você mesmo era apenas uma fração do que você realmente é. O interessante é que essa transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo.
Cada conversa profunda, cada momento de vulnerabilidade compartilhada, cada vez que você escolhe ser honesto em vez de se esconder atrás de máscaras sociais, tudo isso vai construindo uma nova versão de você. E essa pessoa que insistiu, que não desistiu, que continuou acreditando mesmo quando você duvidava, ela se torna uma espécie de espelho onde você finalmente consegue se ver de verdade. Mas vamos falar sobre o medo, porque ele está sempre presente nessas situações. O medo de se machucar, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente, o medo de perder o controle. Esses medos são reais e são poderosos. Eles nos paralisam, nos fazem recuar, nos convencem de que é melhor não tentar. E a grande questão é: como você supera esses medos? A resposta que essa história nos mostra é surpreendentemente simples. Você não supera sozinho. Você precisa de alguém que esteja disposto a segurar sua mão e dizer: eu entendo seu medo, mas vamos caminhar através dele juntos. Tem um momento específico nessa história que revela tudo. É quando acontece um toque simples, aparentemente insignificante. Um fio de cabelo colocado atrás da orelha. Um gesto tão pequeno, tão delicado, mas que carrega dentro dele uma intensidade absurda. Porque não é apenas um toque físico, é o momento em que todas as barreiras finalmente caem. É quando você percebe que não quer mais resistir, que não faz mais sentido se proteger, que o risco de se abrir é infinitamente menor do que o risco de continuar vivendo pela metade. E aí vem a pergunta que realmente importa. O que você faz quando percebe que alguém está tentando te libertar da sua própria prisão? Você continua se agarrando às grades ou você aceita a mão estendida e sai? Porque essa é a escolha que todos nós enfrentamos em algum momento. Tem sempre alguém disposto a nos mostrar que existe mais, que podemos sentir mais, viver mais, ser mais. Mas somos nós que precisamos dar o passo final. Ninguém pode fazer isso por nós. O que aconteceu depois nessa história é quase poético. A vida ganhou um ritmo diferente, não mais aquela sequência previsível e morta de dias iguais, mas uma dança constante entre desafio e apoio, entre crescimento e conforto, entre independência e conexão. As corridas se tornaram metáforas de vida. Cada quilômetro percorrido era também um quilômetro percorrido em direção a uma versão mais autêntica, mais viva, mais verdadeira de si mesmo. Mas aqui está o ponto crucial que eu quero que você entenda. Essa transformação não aconteceu porque alguém mudou essa pessoa. Aconteceu porque alguém se recusou a aceitar a versão limitada que ela apresentava ao mundo. Existe uma diferença enorme aí. Não é sobre moldar alguém para se encaixar no que você quer. É sobre ver o potencial que já existe e se recusar a deixar que ele fique enterrado. É sobre dizer: eu sei que você é capaz de mais, e eu vou estar aqui lembrando você disso até que você também acredite. Pensa na tua própria vida por um momento. Você está vivendo na sua capacidade máxima ou está apenas sobrevivendo? Você está sentindo tudo o que é possível sentir ou está anestesiado pela rotina? Você está se permitindo conectar de verdade com as pessoas ou está apenas passando por encontros superficiais que não deixam marca? Essas perguntas incomodam porque a maioria de nós sabe, lá no fundo, que está vivendo muito abaixo do que poderia. E o mais triste é que normalmente sabemos disso, mas não fazemos nada a respeito. O que essa história nos ensina é que às vezes precisamos de um catalisador externo. Precisamos de alguém que nos empurre, que nos desafie, que não aceite nossa mediocridade. E quando essa pessoa aparece, quando ela realmente se importa o suficiente para insistir, para não desistir mesmo quando resistimos, aí está o momento de ouro. Aí está a oportunidade de transformação real. A questão é: você vai reconhecer esse momento quando ele chegar? Ou vai deixá-lo passar porque tem medo do que pode acontecer se você realmente se abrir? E tem mais uma camada nessa história que vale a pena explorar. Porque não é só sobre a pessoa que se transforma. É também sobre quem está do outro lado, sobre quem insiste, sobre quem acredita. Que tipo de coragem é necessária para olhar para alguém e decidir:
Eu vou te mostrar quem você realmente é, mesmo que você resista, mesmo que demore, mesmo que seja difícil. Isso exige uma generosidade emocional que é rara, exige paciência, empatia e uma capacidade de ver além do que está na superfície. A verdade é que todos nós deveríamos ter a sorte de encontrar alguém assim na vida. Alguém que se importa o suficiente para não aceitar nossas desculpas, nossas fugas, nossas versões editadas. Alguém que olha para nós e diz: eu vejo você, o você real, e eu não vou deixar você continuar se escondendo. Mas aqui está o paradoxo. Para receber esse presente, você precisa estar disposto a aceitar. Você precisa estar disposto a ser visto, a ser vulnerável, a ser desafiado. Quando chegou o momento da maratona nessa história, não era mais sobre correr. Era sobre tudo que aqueles quilômetros representavam. Cada passo era uma afirmação de que a mudança era possível. Cada respiração difícil era uma prova de que viver intensamente exige esforço, mas vale a pena. E cruzar aquela linha de chegada de mãos dadas não era apenas uma conquista atlética. Era a confirmação de que quando duas pessoas se comprometem a crescer juntas, a apoiar uma a outra, a não desistir uma da outra, algo mágico acontece. Mas vamos ser honestos, esse tipo de história assusta muita gente, porque exige muito, exige que você saia do lugar onde está há anos, exige que você admita que não está bem, que precisa de ajuda, que não tem todas as respostas, exige que você confie em alguém de verdade, não aquela confiança superficial que a gente deposita em conhecidos, mas aquela confiança profunda de mostrar suas fraquezas e acreditar que elas não vão ser usadas contra você. E isso dá medo, muito medo. Por isso, tanta gente prefere continuar na sua vidinha segura e pequena. Por isso, tanta gente foge quando aparece alguém que poderia realmente fazer diferença. Por isso, tantas histórias de amor verdadeiro, de amizade verdadeira, de conexão verdadeira nunca chegam a acontecer. Porque as pessoas escolhem o medo em vez da coragem, escolhem a segurança em vez da intensidade, escolhem existir em vez de viver. Agora me diz uma coisa, se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho sobre relacionamentos, sobre conexões humanas, sobre a vida, o que você diria? Provavelmente diria algo como: não tenha tanto medo, se arrisque mais, abra seu coração, confie nas pessoas certas, porque é isso que todos nós pensamos quando olhamos para trás. A gente se arrepende muito mais das oportunidades que não aceitou do que dos riscos que correu. A gente lamenta muito mais os amores que deixou passar do que os amores que viveu intensamente, mesmo que tenham terminado. Essa história que eu trouxe hoje é um lembrete de que ainda dá tempo. Não importa quantos anos você tem, não importa há quanto tempo você está vivendo no piloto automático, não importa quantas vezes você já fechou seu coração antes. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de dizer sim para alguém que está tentando te mostrar um caminho diferente. Ainda dá tempo de parar de resistir e começar a viver. E quando você faz essa escolha, quando você finalmente para de lutar contra o que pode ser a melhor coisa da sua vida, algo incrível acontece. Você descobre que tinha medo do que era justamente a coisa que você mais precisava. Você percebe que aquela pessoa que insistia não estava tentando te mudar, estava tentando te libertar. Você entende que resistir era apenas uma forma de se proteger de ser feliz de verdade. Então eu te pergunto, e quero que você realmente reflita sobre isso. Quem na sua vida está tentando te mostrar que você pode ser mais? Quem está insistindo em te conhecer de verdade, em ver além das máscaras, em não aceitar suas respostas automáticas? E mais importante, você está resistindo a essa pessoa ou está se permitindo ser visto? Porque essa pode ser a diferença entre continuar existindo ou finalmente começar a viver. A vida é curta demais para ser vivida pela metade.
é curta demais para ficarmos escondidos atrás de muros que nós mesmos construímos. É curta demais para recusarmos conexões verdadeiras porque temos medo de nos machucar. Sim, você pode se machucar. Sim, as coisas podem não dar certo. Mas você sabe o que é pior do que se machucar? É chegar ao fim da vida e perceber que você nunca realmente viveu, que você nunca realmente amou, que você nunca realmente se permitiu ser quem você era de verdade. Essa pessoa da história teve sorte. Ela encontrou alguém que não desistiu dela, alguém que viu além da superfície e decidiu insistir. E quando ela finalmente parou de resistir, quando ela se permitiu ser vulnerável, quando ela aceitou que precisava de ajuda para se encontrar, tudo mudou. A vida ganhou cor, profundidade, significado. Ela descobriu que era capaz de sentir coisas que nem sabia que existiam. Ela aprendeu que estar vivo não é apenas respirar e cumprir obrigações, é sentir tudo intensamente, é se conectar de verdade, é crescer constantemente. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que essa transformação não beneficiou apenas ela, beneficiou todo mundo ao seu redor. Porque quando você começa a viver de verdade, quando você para de fingir e começa a ser autêntico, você dá permissão para que outras pessoas façam o mesmo. Você se torna um exemplo vivo de que é possível mudar, de que é possível ser mais, de que é possível viver com intensidade sem perder o controle. Então, hoje eu quero te deixar com esse desafio. Pare de resistir. Pare de lutar contra o que pode ser exatamente o que você precisa. Se tem alguém na sua vida tentando te mostrar um caminho diferente, tentando te conhecer de verdade, tentando te fazer enxergar seu próprio potencial, dê uma chance. Tenha coragem de ser vulnerável. Tenha coragem de admitir que você não tem todas as respostas. Tenha coragem de confiar em alguém de verdade. Porque no final das contas, a vida não é sobre quanto você conseguiu se proteger, é sobre quanto você conseguiu sentir, quanto você conseguiu se conectar, quanto você conseguiu crescer. E você não faz nada disso sozinho. Você precisa de pessoas que acreditem em você, que te desafiem, que não desistam de você mesmo quando você está tentando desistir de si mesmo. E quando essas pessoas aparecem, a única coisa que você precisa fazer é parar de resistir e começar a viver. Porque ele não queria parar de jeito nenhum de acreditar em você. E talvez seja a hora de você parar de resistir e começar a acreditar também.